Boa tarde, irmãos. Boa tarde. E agradecemos a Deus que mais uma vez Ele nos concede esse tempo para continuar o nosso estudo sobre história e distintivo dos batistas. E antes de eu entrar, da gente voltar aqui ao nosso assunto, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que no Voz de Melodia não tem a data e nem os autores dos hinos. Né? Não tem. Interessante, né? Porque não tem, né? Devia ter, né? Tem naquele grande ali. Mas algo de interessante, se você perceber, se você notar, depois ali você pega esse dicionário e você vai folheando alguns dos hinos, a maioria deles foram criados exatamente nessa época aqui, em que a gente está falando. Final do século XIX para o século XX. Ou seja, dos anos 1800 a 1900, mas exclusivamente no intervalo entre o tempo ali dos anos 60, 1860 a 1940. E aí, se você notar a letra desses hinos, você vai entender que fala muito sobre o quê? Sobre Cristo crucificado, sobre a Bíblia, sobre a obediência, fidelidade, como Deus Criador. Aí você entende o porquê desses hinos agora? Então lembra que tem teologia nas músicas também, deve ter a teologia nas músicas. Diferente do tempo de hoje, né? Se você escuta uma música no tempo de hoje, o que você vai ouvir mais? Vitória, bênção, prosperidade. Por quê? A teologia de nossa época, infelizmente a maior parte dela é essa. Mas naquela época, por conta do combate, do liberalismo, com aquelas ideias ali, então a gente nota como os hinos, eles abordavam este tema, como eles falavam exatamente sobre a segurança de salvação, sobre a fidelidade a Deus, na palavra de Deus, em Cristo em Deus como o Criador, né? Na Trindade, nós temos o hino, né? A Trindade. Então, em várias doutrinas basilares da fé, exatamente por isso. Então, não é à toa que esses hinos estão aí, e não é à toa que nós cantamos hoje, porque se a gente mantivesse o ritmo das músicas, como o pessoal vem cantando na moda gospel, o que nós estaríamos cantando hoje aqui? Né? Então, sempre tem uma explicação, né, as coisas. Então é interessante depois escolher ali, você pode notar. Mas muito bem, então vamos na página 15 da sua apostila, vamos entrar aqui e nos próximos tópicos aí, né? Falamos aí sobre a chegada dos batistas regulares no Brasil. Como é que foi a saída desses missionários de lá dos Estados Unidos para o Brasil? Então, nós temos aí que em dezembro de 1935, em plena Segunda Guerra Mundial, né? Então, de certa forma, a entrada dos missionários aqui no Brasil, os missionários americanos que vieram para cá, que deram início aos trabalhos batista regular, e até hoje é assim, né? Eles vieram e eu creio que só a nação deles que enviou missionários batistas regulares até hoje para o nosso Brasil. Então eles chegam aí em 1935, nesse estouro aí perto já com a guerra, iniciando ali a Segunda Guerra Mundial. E de certa maneira isso foi interessante. A Segunda Guerra Mundial, por mais das suas lutas, dificuldades aí que a gente sabe, mas propiciou a entrada de americanos aqui no Brasil, sobretudo no norte. Então a gente vai notar muito que no norte, no nordeste ali, vamos ter ali uma boa entrada de missionários, até por conta de que tinha uma base americana no Rio Grande do Norte, né? Uma base deles em que era estratégica para ataques ou para uma defesa militar. Então, de certa maneira, entrando americanos aqui, vinham outros também, né?
facilitava esse acesso. E é interessante isso, porque os primeiros missionários eles chegam na região do Nordeste, nos primeiros anos aí de 1935, em Juazeiro do Norte, né, lá na região do Crato. E é o casal aí, Eduardo e Inês McLean. Interessante, né, irmãos? Vocês conhecem, né? Já ouviram falar sobre Juazeiro do Norte, né? É a terra do Padre Cícero. Até hoje, a devoção ali naquele local, né? Sobre aquele padre ali. Né? Para onde eles vão? É o olho do furacão, né? Pregar a palavra ali. E nós vamos ver que tem até um livro, se eu não me engano, que fala sobre as perseguições no sertão, desses primeiros missionários aqui no Brasil. Não lembro o nome agora, mas há relatos assim impressionantes, até o ponto de que até os padres da cidade lá falam assim, olha, não é nem para deixar alugar casa para eles, nada, expulsando homens como esses assim, e outros missionários que vieram após eles, daquele local, expulsando mesmo, a população expulsando esses homens, né? Então, não foram flores assim no início do trabalho batista regular. Note que não é só o início do trabalho batista, mas o início do trabalho de todos os missionários que vieram pregar a palavra aqui no Brasil. Note que até os primeiros missionários que vieram para o Brasil, a mando de Calvino, eles foram martirizados aqui na Baía de Guanabara, em 1500, né, e pouco, né, 1500 e quase 1600. Então, nós notamos como, acho que é 1600 e alguma coisa, mas nós notamos como o início de uma obra, ela é labutosa, ela é trabalhosa, ela leva tempo, ela leva a anos e anos de perseverança, de dedicação. Imagine-se adentrando a Juazeiro do Norte e se deparando com toda a idolatria que existia ali, que existe ainda hoje. Imagine o que se eles olhassem para aquilo, não é que não, vamos embora. Né? Com certeza, o trabalho batista não teria uma força, o nosso trabalho não teria uma força como é no Ceará hoje. No Ceará tem igreja em tudo quanto é lugar. No Rio Grande do Norte tem igreja em tudo quanto é lugar. Toda cidadezinha. Note que são estados minúsculos. Né? Tem talvez 60, 70 igrejas em um estado. E aqui no Rio? Não sei. Mas a gente percebe como a perseverança de homens e mulheres que saíram dos seus lugares, se dedicando a Deus, como foi compensatório no final, por mais que fosse dolorosa. Então, eles chegaram exatamente aí em 35, foi o primeiro casal aí de missionários. Né? Aí em 36 e 37, o irmão estava já vivo nessa época? Você estava... Sim. Eu tinha 5 anos, né? Então se lembra de alguma coisa. Então, em 36 e 37, chegaram outros aqui no Brasil que iniciaram aí o trabalho, só que lá em Manaus. E o destaque aí é a família Tringla, não sei se é essa a pronúncia, mas eu não consegui a foto deles, tá? Mas foram outros missionários. Então vale informar que já havia batistas no Brasil, não regulares, mas batistas no Brasil, já antes da entrada desses missionários. Então, por volta de 1860, começaram a vir os primeiros missionários para o Brasil. Mas vale destacar que esses missionários, eles não vieram com o intuito assim de, olha, vamos abrir uma igreja, né, e evangelizar tal aqui no Brasil. Porque lembra que o Brasil está na época do Império ainda, a religião católica é muito forte. Mas eles vêm fugindo da guerra civil lá dos Estados Unidos, e muitos deles são batistas, eles vêm
até Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e fundam uma igreja batista inglesa, ou americana, melhor, em solo brasileiro. Então era uma igreja americana, batista americana, só que em solo brasileiro. Então os cultos eram em inglês, então não tinha o acesso. Então temos ali o tempo da escravidão, né, ainda. E o que acontece então? Em 1860, 70 por ali, nós temos a entrada aí de 71, né? A Convenção Batista do Sul, né? Envia um casal aí de missionários chamado Jefferson e Laurena Bowen. Isso aqui, tá bom? Então eles, pelo que eu entendi lá de história, eles já tinham ido como batistas para a África. Parece que foram os primeiros batistas a adentrarem a África, a Nigéria. E eles aprenderam ali naquele local a língua Yorubá, que é, por sinal, uma das línguas que os escravos aqui no Brasil falavam. Então, eles foram para lá, passaram um tempo lá, e como eles sabiam que aqui no Brasil tinha os escravos, e a maioria deles, ou uma boa parte aqui no país, falava essa língua, então eles vieram para cá com o intuito de evangelizar os escravos, em 1800 e pouco. Então eles saíram de lá, e eles foram, aqui no Brasil, os primeiros missionários batistas, e foram trabalhar com os escravos, né? Então, anos passando aí, e lá em 1870, quase 80, por ali, nós temos um outro casal aí de missionários, William e Anne Bagg. E tem outros missionários também que aparecem, mas esse é um casal que tem um destaque maior, do qual eles partem para, de fato, iniciar a evangelização aqui no Brasil dos batistas. E praticamente eles vão fundar a primeira igreja batista do Brasil, que é lá em Salvador. Tem essa briga, né, que o pessoal fala que talvez foi em Santa Bárbara do Oeste, que não foi em Salvador, mas a primeira igreja batista do Brasil fundada por um missionário e por brasileiros. Então essa é a diferença, tá? Então temos a primeira igreja batista que foi fundada por missionários americanos, que falavam a língua americana, mas nós temos a primeira igreja batista em solo brasileiro que falava português, que foi lá em Salvador. E aí nós temos depois, a próxima igreja é aqui do Rio de Janeiro, então temos aqui uma igreja histórica aqui, né? E em Maceió e em Recife, na sequência, foram as outras igrejas, e depois foi tomando o curso aí aqui no Brasil. E em 1939 chegam os missionários batistas regulares, Dennis McCauley, não sei, esquece essa parte, tá? Stulls e Barbers. Em 1940, o casal Hawkins. Então aí nós temos, praticamente, eu não consegui a foto deles, mas temos aqui, essa aqui é uma foto de 1950. Essa daqui era a composição dos missionários naquela época, né? Não sei se de uma missão apenas, mas pelo que eu procurei no Facebook, numa página chamada Acervo Batista Regular, então aparece essa foto aqui como daqueles missionários daquela época, né? E muitos desses aqui estão aqui, essas fotos. E passando adiante, através desse trabalho aí dos missionários, a obra de Deus dos batistas se expandiu para o Acre, que naquela época era o território do Acre, não era Acre ainda, era o território do Acre. E Roraima, né? E ainda não era Roraima, era uma junção com o Amazonas, né? Mas depois, nessa época aí onde o Brasil ainda estava se dividindo regionalmente, né? Então em 46 foi fundado então, o primeiro seminário batista regular do Brasil, que não é o primeiro seminário batista regular, é o seminário batista do Cariri, lá no Crato, bem no berço lá do Padre Cícero, né?
Foi lá que Deus falou, não é aqui que tem que abrir o seminário. E nós temos, esse seminário ele foi fundado pelo missionário Jim Wilson, no Ceará. Né? Então aqui nós temos aqui a foto do seminário, e nós temos aqui o brasão, talvez aí a logo do seminário. Né? Faculdade, agora é Faculdade de Seminário Batista do Caribe. Então esse foi o primeiro seminário. Adiante então nós temos em Manaus, foi organizada a primeira Igreja Batista Regular, que é a Igreja Batista Regular de Cachoeirinha, no ano de 1943. Então em 43 nós temos aí em Manaus organizando a primeira Igreja Batista Regular do Brasil. Mas notem, irmãos, uma coisa interessante. Não sei se dá para ver com atenção, né? Aonde é que estavam as crianças? No primeiro banco do lado direito. Nos primeiros bancos, né? Então, esses bancos aqui todos eram bancos de crianças. Só veio os adultos só mais para trás aqui. Né? Para você ver como era o trabalho, né? Então, nota como essa questão, né, das crianças, né, eles ficavam mais à frente para ouvir a palavra. Os primeiros bancos eram destinados aos pequeninos, né? Mas a gente entende como que as crianças elas tinham que estar na frente por causa disso, para ouvirem a palavra, para irem se acostumando a ouvir a palavra. Realmente o que os pais fazem hoje é o contrário, né? A gente nota muito, se o filho quiser ir, vai na igreja, se não quiser, fica em casa. Não, naquela época não tinha isso não, você tinha que ir, aí quando ia na igreja tinha que ficar na frente, né? Então a gente nota como o trabalho, e a maioria dos trabalhos batistas regulares eles são através de crianças também. Então, ganhando uma criança, você também tem uma abertura para ganhar uma família. Muito bem disso. E em 44 abriu-se o Instituto Bíblico de Cachoeirinha, que mais tarde se chamaria o Seminário Batista Regular do Amazonas, o SEBRAM. Então, nós temos aí esse seminário que funciona lá até hoje. E foi o segundo seminário a ser fundado no Brasil, dos batistas regulares, que está na minha ordem cronológica aqui. Na sequência nós temos aqui o nome da missão ABWE, de mais destaque, foi Carl Mateus, ou Matthews, né? E junto com a sua esposa, que eu realmente não consegui saber o nome, mas eles foram os fundadores aí eles foram para o Rio Grande do Norte e fundaram o Seminário Bíblico Bereano, que agora que tem até hoje esse seminário. Então, em 44 eles chegam no Brasil, mais ou menos ali, né, no ano de 50, 6 anos após a chegada, eles já fundam um seminário. Então, note como que o início do trabalho foi, não era somente fundar uma igreja, mas eles tinham que ter uma visão de vamos fundar uma igreja, mas vamos ter que ensinar as pessoas a ensinarem. De ter não somente igrejas, mas de ter como ensinar pessoas a como cuidar da igreja. Então há uma diferença enorme, irmãos, entre você abrir uma igreja. Abrir uma igreja, mas a igreja, lembra, não funciona sozinha. Não funciona só com uma ou duas pessoas ou 3 pessoas. Mas funciona com a coletividade. Então eles tinham esse alvo. Estamos como missionários, vamos abrir, mas temos a preocupação de também ensinar pessoas para que possam manter esse trabalho. E que essas pessoas ensinem outras para que... É o que Paulo fala, né? Que ele aprendeu para que ele pudesse transmitir aquilo que ele recebeu. Ele fala para Timóteo, olha, aquilo que eu recebi, isso, e te passei, isso também transmite a outros, para que possa transmitir a outros. Então essa é a nossa visão. A palavra de Deus não morre na gente. Quer dizer, né, entre aspas, né, não morre entre aspas, não fica na gente, mas ela deve ser. E esses homens tinham essa visão, vamos fundar uma igreja, mas vamos também fundar um seminário. E Emanuel Hughes,
da BMM então chegou a São Paulo no ano de 50, seguido por Donald Hare, da ABWA, em 52. E eles fundaram um seminário que atualmente é o Seminário Batista Logos, que fica lá em São Paulo. Na sequência, nós temos então que em 20 de maio de 53, na cidade de Juazeiro do Norte, foi fundada a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, que é a nossa AIBREB, que até hoje tem, de 2 em 2 anos, temos nosso encontro de igrejas, em 53. Tendo aí como primeiro presidente o pastor Luiz Gonzaga de Souza, também lá da região de Ceará. E esta associação, ela mantém o seu funcionamento até hoje, tendo a herança separatista e anticonvencional da Associação das Igrejas Batistas Regulares dos Estados Unidos. Então, a nossa associação aqui, ela não é ligada à associação de lá, mas ela segue os mesmos princípios e parâmetros com relação, até então, quando ela surgiu, com relação a não ser uma convenção. Então, como igreja, como grupo batista, nós não somos ligados a uma convenção, porque é uma diferença entre associação e convenção. Não sei se vocês sabiam disso. Sabia que tem? A convenção é uma reunião que convenciona algo. Ou seja, todas as igrejas elas se juntam e há uma votação ali sobre um determinado assunto dentro das igrejas, que talvez seja uma doutrina ou uma prática, e essa prática ela é convencionada para todas as outras. Então essa prática ela passa a ser adotada para as igrejas que fazem parte daquela convenção. Uma associação é diferente. Uma associação, por mais que exista uma decisão na associação, ainda assim cada igreja é responsável por decidir se vai acatar ou não aquela decisão que foi tomada na associação. Então, de certa maneira, a associação ela dá um parâmetro. Ela vai falar, olha, o que nós, pelo julgamento das cabeças aqui, dos conselhos, nós julgamos isso, que devemos fazer e proceder assim. Mas cada igreja é responsável se vai ou não seguir aquele parâmetro. Uma convenção já não é assim. Já tem algumas normas que você precisa seguir. Se a convenção deu esse passo, a igreja precisa dar aquele mesmo passo. Então nós não somos convenção, nós somos associação. Então, passando adiante, seguindo, a Organização da Imprensa Batista Regular do Brasil, a atual Editora Batista Regular, foi iniciada em 1957 pela uma junção aí de missionários tanto da BMM como da ABWA. Então eles fundam ali o que era chamado de Imprensa Batista Regular, mas que depois levou o nome de Editora Batista Regular. E serve às nossas igrejas com livros, com revistas, na escola bíblicas, por aí vai. E passando adiante com a expansão aí do trabalho batista regular no Brasil, em 1978 foi fundado em Curitiba, no Paraná, o Seminário Batista Regular do Sul, no estado da Bahia, pelas famílias missionários Nickel, Wells e Smith. Então, praticamente o nosso seminário foi um dos últimos já a serem fundados. Esse é o nosso seminário, o seminário que a gente fez o nosso curso, o Seminário Batista do Sul. E atualmente aí existem mais de 600 igrejas batistas regulares espalhadas por todo o mundo, por todo o Brasil. Então, mais de 700 igrejas batistas regulares espalhadas aí pelo Brasil. Exceto os estados aí de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins e Amapá, até que eu sei, tá? Pode ser que tenham missionários lá agora, atuando, mas não temos igrejas nesses estados. Então são campos missionários, assim, os batistas regulares não adentraram, tá? Ainda. Então, atualmente aí, as igrejas batistas, elas contam com uma
diversidade aí de instituições. Nós temos a associação lá do Acre, a associação do Amazonas, da Bahia, do Ceará, das igrejas do Centro-Sul, do Planalto Brasileiro, que deve ser lá em Brasília. No Rio Grande do Norte, nós temos a Associação Paraibana das Igrejas Batistas Regulares, a Associação do Centro-Oeste, Ordem dos Pastores Batistas Regulares de São Paulo, Ordem dos Pastores Batistas Regulares do Ceará, Missão Auxiliadora Batista, que é uma missão batista regular, Missão Batista Regular Paulo de Tarso, que atua muito no Amazonas, essa missão. Missão Batista Regular Auxiliadora, Livre, que é uma outra missão também. Missão Batista Brasileira Fundamentalista, Missão Batista Regular do Acre, Missão Batista Regular da Bahia, Seminário Batista Regular Acreano, tem no Acre também, Seminário Batista do Logos, São Paulo, Seminário Batista Regular do Sul, Seminário do Amazonas, o Bereano, lá no Rio Grande do Norte, o da Bahia, o Cariri, o Seminário Batista Regular do Norte, que fica no Pará, né? Seminário Batista Esperança, Editora Batista Regular, né? EBR, tem Voz de Melodia, uma editora, né? de música, Editora Crescendo, que é lá de Curitiba, tem essa editora, tem a Sílabus Editora também, tem o Acervo Batista Regular, tem um hospital em Santo Antônio do Içá. Eu não lembro onde é essa cidade, mas tem um hospital contido pelos batistas regulares. O Lar Batista Regular, que apoia crianças órfãos. Tem o Instituto de Apoio à Criança com Câncer, que é um trabalho também batista regular, e a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. Né? E tem vários outros, né? Eu creio que deve ter muitos outros trabalhos aí que estão surgindo. Queria deixar Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 37. Vamos a partir do 36, tá? Hebreus 11, versículo 36 até 39. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, claro, olhando para a vida dos missionários que chegaram no Brasil, talvez muitos não foram cerrados pelo meio, não foram chicoteados ou coisas aterradoras aqui. Mas o interessante é que eles sofreram num nível de perseguição talvez menor do que o que está aqui escrito nas Escrituras, mas sofreram pelo nome do Evangelho. Então os primeiros missionários sofreram mesmo. Até depois eu vou passar o nome do livro para que vocês possam comprar e ler sobre as histórias dos primeiros missionários batistas do Brasil. Mas o interessante é que eles sofreram pela fé, acreditando que aquilo que eles estavam fazendo iria surtir efeito, porque é obra de Deus. E o versículo 39 fala que eles deram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. Com certeza, muitos desses pioneiros não viram o crescimento do trabalho batista regular e a expansão chegando a quase 700 igrejas no Brasil. Mas eles creram que isso poderia acontecer. Então, irmãos, que nessa mesma visão desses homens, dessas mulheres que vieram para o Brasil,
possamos olhar para a obra de Deus da mesma maneira. Nós não precisamos conquistar o Brasil, ou o estado do Rio de Janeiro, ou a cidade do Rio de Janeiro para Cristo. Mas se neste local o nosso coração estiver focado para que esta igreja ela cresça e ela avance para conquistar talvez o bairro ou essa rua, já é de bom tamanho. Então, que não venhamos a esquecer disso, de que não precisamos ter grandes visões para fazer grandes coisas para Deus, mas só precisamos ser fiéis e fazer a vontade de Deus. Ter a visão daquilo que Ele nos deu hoje. E é isso que Deus nos deu hoje. Então vamos lá lutar com a nossa fé, com a fidelidade, mesmo que talvez até morramos e talvez não venhamos a ver a promessa de Deus. Mas pelo menos vamos deixar para a geração seguinte o trabalho de Deus funcionando e se concretizando dentro da geração de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos deu esse testemunho, essa grande nuvem de testemunha, além daquelas que estão na Tua Palavra, mas de homens e de mulheres que deixaram suas terras, seus lares, suas cidades, em outro continente, aliás, em outro país, para chegar no Brasil e fazer a Tua obra. Que venhamos, Senhor, a olhar esse exemplo, seguir firmes, não olhando para nós, para as nossas necessidades, para as nossas vontades, que muitas vezes nós olhamos, mas que possamos olhar, Senhor, para a Tua obra, para o crescimento dela e para o que o Senhor quer nos ensinar através dela. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém.